A gente hoje está recebendo no estúdio, aqui para a nossa bancada, fazendo parte da nossa bancada, o Fernando Castilho e também o Écio Costa, o economista Écio Costa, participando conosco hoje aqui no Passando a Limpo. Écio, seja muito bem-vindo, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à bancada do Passando a Limpo. Minha primeira participação, agradeço o convite e não comento política, então o ouvinte talvez não vá ouvir muitos comentários meus sobre isso. Mas vamos falar assunto, muito de economia aqui. Mas também. Sobre economia a gente vamos falar de economia. Temos aí bastante experiência e participações aqui na rádio também. Eu acho que eu consigo colaborar nesse sentido, junto com o Castilho também, né? Economia e política sempre estão muito ligados, né? É verdade. Aliás, quase todas as notícias que a gente dá aqui, né, Castilho, a gente tem o aspecto econômico da notícia política. Sempre tem um aspecto econômico daquilo ali. Por exemplo, eu brinco aqui que todo dia, nesses últimos dias, eu estou fazendo aqui o roteiro do escândalo. Porque todo dia você anda aqui, de todos os jornais locais e nacionais, tem alguma novidade sobre o Banco Master. Tem as implicações políticas, mas tem implicação econômica também. Eu vou começar, inclusive, lhe fazendo uma pergunta sobre isso, mas relacionada à economia. Écio, eu queria que vocês, inclusive, falassem aqui sobre isso. Tem muita gente preocupada que o que aconteceu com o Banco Master possa levar a um efeito dominó nos bancos brasileiros. Isso está dentro da realidade ou não? O Banco Master é muito pequenininho, não vai afetar tanto assim? Ou tem uma preocupação com isso já? Sim, a gente tem sempre essa preocupação, né? O público, o investidor também tem essa preocupação. E às vezes esse efeito contágio acontece mesmo sem existir um real problema por trás. Eu semana passada participei de um debate aqui com a Natália falando justamente sobre isso. E eu enfatizei muito a questão que nos últimos anos a gente teve um processo de aumento da bancarização da população mais pobre, através do surgimento das fintechs, né? E isso é muito importante porque você conta nos dedos de uma única mão o número de grandes bancos que atuam aqui no Brasil. Que são o que as pessoas chamam de bancos tradicionais. Isso, os bancões, né? Os bancões. E eles não têm tanto interesse, por questões de viabilidade, inclusive, de lucratividade, de estar atuando lá na ponta, no interior daqui de Pernambuco, onde você tem uma renda muito baixa, mas tem internet. E aí as fintechs começaram a entrar, ocupando esse espaço. O próprio Banco Central abriu algumas exceções de regulação, reduziu as obrigatoriedades para que essas fintechs pudessem atuar, pudessem emitir cartão de crédito, pudessem abrir conta para essas pessoas. E isso ajudou bastante, certo? E aí você tem, por exemplo, um banco hoje como o Nubank, que começou assim e hoje é um dos grandes bancos a nível nacional, onde ontem, inclusive, foi anunciado que ele vai poder abrir agências nos Estados Unidos. E começou como uma fintech, né? Veja como isso é importante. Hoje o Nubank é considerado um banco? Você pode considerar um banco? Sim, é um banco. E já pode ser considerado um bancão, né, também, por conta do tamanho. Agora, o tamanho já é o segundo do Brasil, né? Em valor de mercado. Agora, por exemplo, ele não tem tantas agências físicas, porque não é o perfil do banco. Agora que vai começar a fazer mais investimentos nesse sentido. Então, isso vem sendo promovido, e a gente vê outros nomes aparecendo também, até daqui de Pernambuco, inclusive. Só que quando começa um problema como esse do Banco Master, muitos desses bancos eles se financiam oferecendo um retorno ao investidor mais atrativo que o do bancão. E o Banco Master usou muito dessa forma, né, de captar recursos com o CDB de 140% até 170% do CDI. Né? O CDI, para quem não entende, acompanha a Selic. Né? Então você está falando aí, se uma Selic de 15%, você está falando de 140%, 170%. O banco está oferecendo 40%. Pois é. Né? Então é algo assim muito relevante. Mas precisa ter lastro.
né, precisa ter... O lastro seria uma segurança, né, no exatamente. caso. Que é onde o Banco Central entra. É até bom, Écio, para explicar como é, porque muita gente está vendo Banco Master, mas não sabe exatamente o que foi que aconteceu, o que é que está acontecendo. O que aconteceu foi que o Banco Master ofereceu, ele para concorrer com os bancões, ele ter alguma vantagem, ele oferece, olha, você bota o seu dinheiro aqui, que eu dou uma rentabilidade maior do que qualquer outro banco, 140%, 150%, 170%. Isso. Eu dou uma rentabilidade maior do que qualquer outro banco, é isso. Exatamente. Só que para você dar uma rentabilidade dessa, dinheiro não cai de árvore, assim. Então, para dar uma rentabilidade dessa, você tem que ter alguma segurança. Isso. E o problema é que o Banco Master não tinha lastro, não tinha base, não tinha segurança para oferecer isso. Esse foi um dos problemas, né? Só que aí, à medida que o escândalo estourou e que as investigações ficaram cada vez mais fortes em cima disso, já começaram a surgir outras denúncias de outros problemas. Até, por exemplo, crédito de carbono, né? Saiu no Valor Econômico semana passada que o Banco Master tinha feito negociatas com representantes do IBAMA para poder emitir títulos de crédito de carbono, né, e com isso obter recursos de mercado. E vários outros, né, problemas. Eles foram diversificando ali. Exato. Sem nenhum lastro, sem segurança. Onde o BRB foi puxado para essa história também. E aí muitos fundos de previdência, né, de municípios como de Paulista, do estado de Rio de Janeiro, colocaram recursos volumosos nesses produtos de renda fixa, só que o FGC só garante até R$250 mil, né? E a gente está falando de valores de milhões e até de bilhões, né, que estão perdidos. Esses não tem como reaver. Claro, há um processo acionário, né, que pode ser feito, porém ele vai olhar o que é que o banco tem de ativos para o passivo existente para poder fazer o ressarcimento. E o passivo é muito maior do que o ativo. No meio dessa história toda, o Castilho escreve hoje na coluna JC Negócios, aliás, ontem e hoje, né, Castilho, que foi uma explicação ontem de de onde surgiu o Vorcaro, de onde saiu esse tal de Daniel Vorcaro, que agora dizem que se ele fizer para você ter uma ideia do tamanho da bronca, dizem que se ele fizer uma delação derruba meia república. Então a coisa é pesada. E o Castilho, na coluna JC Negócios ontem, estava explicando isso. Hoje está explicando como o Vorcaro ficou tentando usar o Centrão ali no Congresso Nacional para ver se conseguia, pelo amor de Deus, dê um jeito aí de aumentar o limite do FGC. Está em 250, tem que ir para 1 milhão, para a gente poder se segurar aqui e continuar oferecendo. Senão a gente não tem condição de sobreviver. Vai dar uma bronca aqui. E aí tentou, e aí usou muita gente do Centrão. Depois, quando ele viu que não tinha jeito, é quando ele começa a se aproximar do STF ali, né? A JC Negócios hoje é toda dedicada a isso, mas antes de falar disso eu queria dar uma informação. O modelo fintech começou muito estimulada pelo ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que é um homem que veio de tesouraria, que conhece a questão de dificuldade de crédito, e ele estimulou muito essa questão das fintechs. Em tese, o modelo fintech é o modelo dos sonhos, o modelo digital, que você pode chegar em qualquer canto, tudo muito bem. Você diversificar, de você democratizar. E só para você ter uma ideia, no ano passado, no ano de 2024, as fintechs conseguiram emprestar 35 bilhões. E não emprestaram no Recife, em São Paulo, Minas Gerais, emprestaram no interior. Exatamente. Então, essa é uma coisa muito grande. Qual foi o problema da fintech? É que ela não era uma entidade, era praticamente, eu costumo dizer que era o meio do mercado financeiro, que você tinha poucas amarras, né? Não precisava colocar, botar eles chamam os códigos junto ao Banco Central, você fazia as operações, e a fintech, o que? A fintech é um grupo de empresas, como se nós três aqui, eu, o Igor, tivéssemos um capital, a gente cria uma fintech e vai emprestar dinheiro, depois a gente pega uma bandeira de cartão de crédito, mostra de cartão, isso funciona desse jeito. E aí, só que esse modelo era tão frouxo, que para infelicidade nossa, e o Banco Central não atentou para isso no momento certo, o crime organizado disse, eu também quero ter a minha fintech.
Porque com a fintech eu colocava o dinheiro. É porque se é fácil... Se é fácil... Se é mais fácil, tanto que a partir do 1º de março vem uma nova regulação aí, né? E a gente vai ver se finalmente a fintech Nubank vai virar banco. Mas eu queria, só para completar, o que aconteceu com o caso do Centrão, na questão do Daniel Vorcaro, é como você disse, Daniel Vorcaro tentou se articular politicamente. E olha que o Centrão ajudou. Foram quantas vezes? Foram 2 ou 3 vezes 4 que vezes. tentaram. 4 vezes que tentaram aumentar o limite do FGC. Olha, colocava feito jabuti, assim. Foi. Tem um projeto que não tem nada a ver, assim. Um projeto sobre, sei lá, melhorar a taxa de câmbio para comprar microfone. Uma besteira, assim. E aí no meio colocavam lá um artigozinho. Aumentar o limite do FGC para 1 milhão. E ficaram tentando Foi isso. tentando 4 isso. vezes, né? Veja bem, em novembro de 2024, um deputado apresentou um projeto que simplesmente fazia isso. O projeto não foi à frente. Aí, por que em novembro de 2024? Porque em novembro de 2024 é quando começam as articulações de Vorcaro para tentar capitalizar o banco dele com outros fundos. Né? Ou seja, se ele bota para... Qual era o negócio de Vorcaro? Ele vendia o dinheiro dele, o empréstimo que ele vendia, ele dizia, tem garantia do FGC. Lembra da história do macarrão que tem carboidrato? Né? Pois bem, ele dizia isso. Aí ele fazia isso. Aí o deputado botou isso lá de 250 para 1 bilhão. Para 1 milhão. Aí não deu certo. Aí quando chega em setembro, essa data é importante. No dia 2 de setembro, na véspera do dia 2 de setembro, o Banco Central diz, olha, o BRB não pode comprar o Master. No dia seguinte, Ciro Nogueira repõe a proposta de aumentar o FGC, certo? Foi no dia seguinte já? No dia seguinte. O desespero estava grande. Cláudio Cajado tentou fazer como é que chama? Mudar a lei do Banco Central, né, no mesmo dia que estava sendo negociado a questão do banco. Porque é uma forma de dizer assim, olha, eu vou mexer, se você não aprovar lá essas operações do banco com BRB, eu vou mexer na diretoria. Então, quando a gente olha a cronologia, a gente vê que os deputados, líderes, agora veja bem, nós não estamos falando de deputado comum. A questão do Cláudio Cajado, ele conseguiu aprovar em regime de urgência, analisar o regime de urgência em 24 horas. Era como se estivesse mandando um recado para o Banco Central, dizendo, olha, se vocês não aprovarem essa fusão do Banco Central, essa compra, nós vamos mexer na lei que ele... é da Bahia, né? O Cláudio Cajado é o vice-presidente do PP e um deputado altamente influente. Foi o deputado que relatou a emenda como é que chama? A PEC da blindagem. Ele conseguiu em horas. Foi um pedido de conjunto de liderança transformando esse projeto em regime de urgência, cara. Se isso tivesse passado, você estava mexendo na lei, como se a proposta de Ciro Nogueira, inocentemente, numa proposta que falava de técnicas, de serviço do Banco Central, ele botou lá. Aí não passou. Agora, vamos lá. Então, 4 vezes eles tentaram fazer isso. Deixa eu fazer aqui o que eu chamo de roteiro do escândalo, porque é o seguinte, o roteiro do escândalo, viu, Écio? Todo dia eu passo aqui, eu abro todos os principais jornais, os maiores jornais, dou uma passada rápida e todos... antes de olhar, eu não olhei nada ainda aqui. Eu tenho certeza que eu vou encontrar aqui quando eu passar. Antes de olhar, eu já passo. E eu tenho certeza que eu vou encontrar coisa nova sobre o Banco Master, sobre o escândalo do Banco Master. Tá parecendo com a época da Lava Jato, né? Tá parecendo, exatamente. Exatamente. Na época da Lava Jato, que você podia abrir o jornal, qualquer jornal que Todo você ia encontrar alguma novidade. E é sempre alguma novidade. Então, abrir o JC, tem a coluna do Fernando Castilho, que está falando sobre isso. Sem sucesso em mudar leis no Congresso, Vorcaro decidiu contratar escritórios de advogados próximos a ministros do STF. Está aí a esperteza, digamos assim, do Vorcaro. Ele foi lá e comprometeu um monte de gente que ele saiu contratando os escritórios que eram ou de familiares ou próximos dos ministros do STF. Aí vamos lá, seguindo. Master adquiriu terreno por 22 milhões e passou ao BRB por 118 milhões. Olha aí. Para que será que foi isso, né? Você comprou um terreno aqui por 22 e vendeu por 118. Para que será que foi isso? E o banco comprou, o banco público, o BRB. Aí você vai para o Metrópolis.
E aquilo ali foi no UOL. Aí você vai para o Metrópolis, Master, BC não identificou, o Banco Central não identificou PIX, TED nem boletos da Tirreno referentes a operações de crédito. Aí você vai para o Globo. Nos bastidores do STF, ministros defendem que Moraes passe... Não, isso aqui não. Passe Bolsonaro. E aí, logo embaixo, ó, o que revelam as gravações dos depoimentos do caso Master. Veja principais trechos em vídeo, porque foi liberado, né? Os depoimentos foram liberados. Senado se recusa a informar registros de entrada da mulher de Alexandre de Moraes. Olha para isso. Em relação ao Banco Master também. A lógica de Daniel Vorcaro para tentar sair livre do processo contra o Banco Master. Mais uma. Em depoimento, Vorcaro admite crise e diz que Master não ressarciu 12 bilhões ao BRB. E você tem também o valor econômico, que tem aqui, olha, Banco Central e bancos discutem proposta para recompor caixa do FGC com depósitos compulsórios, que é exatamente aquilo que a gente estava falando aqui. Todo dia tem uma novidade. Tem mais, ó. BRB pediu que Vorcaro deixasse a sociedade do Master, segundo o ex-presidente do BRB. Todo dia tem uma novidade. Écio lembrou muito bem, mas muito parecido com o período da Lava Jato. Mas a gente vai voltar a falar nesse assunto depois. A gente vai voltar a falar nesse assunto aqui, porque eu estou na linha agora com o Carlos Veras, que é deputado federal, presidente do PT em Pernambuco e primeiro secretário da Câmara Federal. Deputado, muito bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, Igor Maciel, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Deputado, eu quero conversar com o senhor aqui, a gente vai ter uma conversa aqui sobre, primeiro, ontem aconteceu uma reunião do PT, uma reunião que já foi para definir o início, pelo menos dar uma abertura na definição de estratégias para a eleição de 2026 em Pernambuco. Algumas coisas me chamaram a atenção. Uma delas, para mim é uma inovação, é que vocês decidiram que o PT só vai se alinhar aqui em Pernambuco, Lula só vai se alinhar com aqueles candidatos que tiverem realmente com Lula. Então não adianta ter ali uma chapa que tenha um candidato que apoia Lula e o outro não. Vocês só vão se alinhar, é isso mesmo, vocês só vão se alinhar com a chapa que todos os integrantes da chapa estejam com Lula. Oi? Caiu a ligação. Na hora que ia responder, caiu a ligação. Eu vou chamar um intervalo rapidinho e a gente volta. Oi, voltamos aqui. Já está na linha Carlos Veras, deputado. O senhor escutou a pergunta? Caiu de novo? Foi? Caiu de novo. Então vamos continuar por aqui. Vamos fazer o seguinte, eu estou vendo aqui, Rússia aceita pedido para suspender ataques a Kiev. Donald Trump havia solicitado trégua em ataques por conta da onda de frio. Aí o inverno parece que aqueceu o coração foi o contrário. O inverno aqueceu o coração do Putin e ele parou de atacar Kiev, pelo menos por enquanto. Mais notícia, MEC de 108 milhões para apoiar 514 instituições em 2026, para cursinhos populares. Está faltando dinheiro para as universidades, né? Para as universidades está faltando dinheiro, mas beleza. Para as universidades a coisa não está boa não. O pessoal está reclamando que não tem dinheiro, que não está chegando dinheiro suficiente para as universidades públicas, mas aí criaram cursinhos populares. Às vezes é aquela coisa de vamos ver o que é prioridade. Por que será criar cursinhos populares agora, hein? No ano eleitoral, né? Por que será? Por qual motivo será que foi isso? Trump reabrirá espaço aéreo da Venezuela, rapaz. Trump reabrirá espaço aéreo da Venezuela. Está fechado há 2 meses, vai reabrir para os executivos das empresas de petróleo poderem chegar por lá, porque senão fica difícil. Mas principalmente porque ele agora tem uma certa segurança lá. Ele queria somente tirar Maduro e colocar alguém na presidência que escutasse ele, que conversasse com ele, dialogasse com ele, embora já tenha uma certa crise por lá também. Não? Então vamos fazer o seguinte, enquanto a gente tenta refazer aqui o contato, vamos voltar aqui com o assunto do Banco Master. Écio ia falar alguma coisa naquela hora, Écio, sobre o... Não, eu ia, na verdade, finalizar o raciocínio, né, da questão da bancarização, Sim. do acesso. E aí o que acontece? Hoje, os pequenos investidores, né, eles terminam ficando com receio de que agora o banco A, B ou C, que é uma fintech, não é um bancão, está me oferecendo
né, algo mais vantajoso do que o bancão, eu não vou mais investir nele porque vai quebrar e eu não vou receber meu dinheiro de volta. Cria uma desconfiança. Né? Cria uma desconfiança e um retrocesso nessa evolução importante que a gente teve. Uma coisa importante prática disso que você está falando, professor, que é o seguinte: quando fecharam, nessa história do Master, liquidaram também o Will Bank, que era um braço, era um braço do Master. É uma fintech, era uma fintech, mas que era um braço ali do Master, tudo. Isso. Aí foram lá e liquidaram o Will Bank. O que eu recebi de mensagem dizendo, é verdade que o Nubank vai fechar, é verdade que o Nubank vai fechar. Pois é, porque olha a problemática. As pessoas ficaram... Gente, eu acho que é mais fácil todos os outros fecharem e o Nubank ainda ficar aberto. Nesse momento. Pode ser que lá na frente tenha um problema. Mas neste momento, não. Então, assim, cria essa desconfiança. Temos? Vamos lá? Deputado, o senhor me escuta? Sim, Marcelo, escuta. Ô, deputado, então, em relação a essa reunião que aconteceu ontem do PT de Pernambuco, ficou definido que o PT só vai estar a chapa tem que ser completa apoiando o Lula, é isso? Igor, primeiro, a nossa primeira reunião do GTE, nós reafirmamos isso, um dos principais pontos, que é o compromisso de construir uma chapa majoritária em Pernambuco que tenha total sintonia com o governo do presidente Lula, com o projeto de país pelo presidente Lula. É claro que a gente ainda vai reunir na direção nacional para definir com quais partidos a gente vai poder coligar, qual partido a gente não vai poder coligar. Pois a gente não sabe, não cabe uma chapa majoritária onde, por exemplo, tem uma vaga do Senado seja do PT e outra que seja do PL. Sim. Isso a gente sabe que não vai ser aprovada no PT, na nossa direção. Você pode ter uma chapa majoritária que terá um candidato que não vai pedir voto para o presidente Lula, que não está sintonizado com esse projeto de país. Uhum. Então, por isso que a gente fez questão de reafirmar, porque são muitas especulações, mas é importante que a gente possa construir uma chapa que tenha seja coisa e que esteja sintonizada com esse projeto, que é em defesa da democracia, do Estado democrático, de direito, da soberania nacional. Uhum. Agora, o Fernando Castilho tem uma pergunta para o senhor também. Deputado, esse movimento antecede uma conversa, né, que certamente vai acontecer com o presidente Lula e com a governadora Raquel Lira e o prefeito do Recife. Os dois querem, né, ou pelo menos vão conversar sobre isso. Então, qual vai ser o feedback disso aí? Naturalmente o partido vai marchar com aquilo que o presidente recomendar. Mas como é que o senhor vê essas conversas que certamente acontecerão no final de março? Não, as conversas elas são importantes. Eu sempre tenho dito, Castilho, que quem quer governar Pernambuco sabe, é melhor governar ao lado do presidente Lula, independente da coligação formal. Veja os 4 anos anteriores de Bolsonaro, que foi feito no Pernambuco. Veja a diferença do trato. O presidente Lula nunca perguntou à governadora se ela votou nele, se ela vai votar nele e de que lado ela estava. Ele sempre mandou e continua mandando investimentos e recursos para poder ajudar o povo de Pernambuco. Então, quem quer governar Pernambuco sabe que é melhor ter Lula presidente, para poder continuar ajudando a Pernambuco, independente da coligação formal. O PSD, nós temos uma aliança nacional, o vice-presidente da República, nós compomos o governo municipal do Recife. O PSD compõe o governo do presidente Lula, tem um ministro da República. Então é importante que todos os palanques em Pernambuco votassem no presidente Lula, independente da coligação formal que nós vamos ter aqui no estado de Pernambuco. Porque o PT, a Federação Brasil da Esperança, uma coisa eu quero reafirmar. Conversei, inclusive, com o Clodoaldo Magalhães, com o Remildo Calheiro, nós temos uma bancada muito coesa. A Federação Brasil da Esperança não vai dividir em Pernambuco, não. Nós vamos juntos, o mesmo projeto, sincronizado com o projeto do presidente Lula. Eu vou passar a presidir a Federação Brasil da Esperança em Pernambuco. Nós estamos construindo nesse caminho. Então, independente da coligação formal, porque nós temos que ter um palanque, nós vamos ter que fazer uma coligação, mas isso não impede nenhum outro palanque votar, pedir voto para o presidente Lula, independente do nosso palanque formal. Porque, repito,
Quem quer governar Pernambuco sabe que o melhor caminho é com Lula presidente. O deputado, o senhor falou do PSD, o PSD tem 3 ministérios, né, no governo Lula. O PSD tem 3, o PSD de dado tem 3 ministérios. Exatamente, inclusive André de Paula, que é de Pernambuco. Né? Inclusive André de Paula, que é de Pernambuco. O deputado, mas como é que vai ser essa decisão? Existe a possibilidade, e eu ouvi isso nos bastidores e tudo, Terezinha trouxe essa informação aqui também de bastidor, existe a possibilidade de Lula não vir a Pernambuco no primeiro turno, durante a campanha do primeiro turno? Essa é uma decisão que só pode ser tomada pelo presidente Lula, dentro da estratégia. Claro que todas as possibilidades possam existir. Para a gente do PT, para a nossa bancada, é muito ruim não ter o presidente Lula com a gente aqui em Pernambuco, para a eleição do nosso senador Humberto Costa. Mas nós sabemos também que pode ter mais de um candidato a senador e mais de um palanque votando e pedindo voto para o presidente Lula. E é bom que esteja. Nós não queremos a exclusividade de só a gente apoiar o presidente Lula. Nós queremos que Pernambuco dê a maior votação da história ao presidente Lula. Então isso vai ser discutido com o presidente Lula, vai estar dentro da estratégia, dentro da tática nacional, nós vamos construir com ele. É só você olhar 2022 o presidente Lula veio aqui, subiu no palanque de Danilo Cabral, que era o nosso candidato ao governo do estado, mas isso não impediu Marília Reis de passar o primeiro turno todinho fazendo campanha, pedindo voto e usando a imagem, inclusive, do presidente Lula, o tempo todo defendendo a eleição do presidente Lula, porque tinha uma afinação com um projeto político nacional liderado pelo presidente Lula. Vocês ficam à vontade, antes de eu passar aqui para Castilho fazer mais uma pergunta, vocês ficam à vontade no caso, o Humberto Costa fica num palanque e o PT fica ali, se divide entre 2, 3 palanques, isso não é um problema para vocês? Não terá isso de maneira alguma. Nós vamos estar no palanque onde vai estar o candidato ao Senado, o senador Humberto Costa, onde vai estar o PT, a Federação Brasil da Esperança. Não é nem possível, né, porque a legislação eleitoral não permite. Quem é candidato a deputada, não pode estar subindo em outro palanque, não pode estar em outro guia eleitoral. Nós temos uma coligação que será feita formalmente em Pernambuco, e essa que nós vamos a seguir, como foi feito em todos os anos, em todas as eleições. Me permita, vamos lá. Em 2022, o PT estava na chapa com o Danilo Cabral. A Tereza Leitão teve mais de 2 milhões de votos e o Danilo Cabral ficou em 4º lugar. Então, assim, não é uma coisa é o oficial, é o PT oficialmente estar naquela chapa. Outra coisa é a militância, são os candidatos, a deputado, tudo, irem realmente ali. Quando eu faço a pergunta, eu não estou perguntando oficialmente, eu estou perguntando de haver dissensos mesmo, de haver deputados, candidatos a deputado que digam, não, vai ficar com o PSB, mas eu vou com a Raquel. Ou vai ficar com a Raquel, mas eu vou com o PSB. Isso está dentro do plano de vocês? Vocês estão conversando sobre isso? Olha, a militância, você não tem controle sobre a militância total. Você orienta, você dialoga com a militância. Mas a militância é a militância. Ou às vezes um vereador, às vezes um prefeito, um vice-prefeito, uma liderança municipal, mas os candidatos, eu estou falando dos candidatos a deputado estadual e a deputado federal e ao Senado Federal. Por exemplo, a Tereza não foi nos 2 palanques, eu não fui nos 2 palanques, nenhum dos nossos candidatos a deputado foram em dois palanques, porque a própria legislação não o permite fazer campanha em outro palanque, sair em outro guia eleitoral. Você tem uma coligação formal. Uma coisa é a militância. Tudo isso nós vamos tratar, nós vamos conversar. Faz parte do nosso processo de calendário de reuniões que a gente vai ter. Se a gente vai ter uma resolução mais dura, mais flexível, não parte da direção, esse é um processo que vai no decorrer. Agora nós estamos concentrados em montar a nossa chapa proporcional de deputados estaduais e federais, que nós temos a intenção de renovar o mandato dos nossos deputados e ampliar a nossa bancada, reeleger o senador Humberto Costa e principalmente a eleição do presidente Lula. As resoluções, as decisões, nós vamos tomando de acordo com o amadurecimento e o debate interno dentro do partido.
Não, tá, tudo bem, muito bem. É porque na eleição de 2022, eu vim buscar os números aqui, a Tereza Leitão teve 2.060.000 votos e o Danilo Cabral, que era o governador na chapa dela, teve 880.000. Então é uma diferença de 1.200.000 votos que chama a atenção realmente para essa divisão de estamos oficialmente aqui com um candidato, mas a militância vai para outro caminho. Deixa eu só fazer um destaque sobre isso, porque isso mostrou a vontade que estava e o ambiente como estava propício ao Partido dos Trabalhadores em 2022. Era o ano do PT ter tido um candidato a governo do estado de Pernambuco. Uhum. A gente não tinha dúvida e os números mostraram. Se o senador Humberto Costa tivesse sido nosso candidato ao governo do estado de Pernambuco em 2022, nós teríamos eleito governador pelo Partido dos Trabalhadores. Os números que mostram a votação extremamente expressiva da senadora Tereza Leitão, do PT, do partido do presidente Lula, a senadora do presidente Lula, mostrou e deixou claro que nós estávamos certos, que o melhor caminho naquele momento teria sido o PT ter ido à candidatura ao governo do estado. Deputado, mas os senhores tiveram que se submeter a uma decisão nacional que retirou o senador Humberto Costa da disputa para apoiar o PSB. Né? Foi o que aconteceu. Quer dizer, o PT não teve candidato porque o PSB exigiu que não tivesse um candidato aqui. Mas eu queria perguntar ao senhor, o senhor a sua colocação nos leva a um raciocínio bem simples. Olha, eu quero eleger o senador Humberto Costa. Eu quero dar a maior votação ao presidente Lula. Quem vai apoiar não importa onde esteja, independente de uma coligação formal. Essa é a imagem que o senhor nos passa. É aquela história. Contanto que você se comprometa a votar em Lula, contanto que você se comprometa a eleger o senador Humberto Costa, a coligação não vai criar problemas, né, se você quer votar no presidente não estando nessa chapa. É isso ou estou errado o meu raciocínio? Veja, eu comecei inclusive dizendo que, independente da coligação formal, quem quer governar Pernambuco precisa reconhecer que é melhor estar governando com Lula presidente. É inevitável que você não tenha outra candidatura ao governo do estado que não vá pedir voto para o presidente Lula, como foi em 2022. Ivan, se consolidar sua candidatura ao governo do estado pelo PSOL, já declarou incondicionalmente o apoio à eleição do presidente Lula. Independente se Lula vai no seu palanque, ou se vai ter um petista ou não lá, ele vai votar no presidente Lula. Esteve comigo o reitor da Universidade Federal, Alfredo, pelo PDT, reafirmando a mesma coisa, que independente da coligação formal, que sabe que o PT de Pernambuco, a federação, não vai partir para um isolamento político, vai votar no presidente Lula e vai pedir voto do presidente Lula. Eu tive com o prefeito do Recife, João Campos, ele teve no Congresso do PT Nacional e em tribuna reafirmou o seu compromisso e o seu apoio incondicional ao presidente Lula no projeto de eleição do presidente Lula. Nós estamos trabalhando e conversando aqui, eu tenho dito, e muitos companheiros nossos, e acho que a população de Pernambuco também reconhece isso, que quem quer ser governador de Pernambuco sabe que é melhor ter Lula presidente. A prova está aí, no dia a dia, independente da nossa coligação oficial. Agora, quando a gente tiver uma coligação definida, nós que somos lideranças do PT, aqui do Estado, nós vamos trabalhar para eleger essa coligação. É isso que nós vamos fazer. Nós não vamos fazer corpo mole, jogo duplo de maneira alguma. Nós temos responsabilidade política no Estado. Muito bom. Deputado, muito obrigado. Deputado Carlos Veras, que é presidente estadual do PT e também primeiro secretário da Câmara Federal. Obrigado pela participação. Volto sempre aqui ao Passando a Limpo. O senhor vai voltar muito ainda aqui para falar sobre essas tratativas e a estratégia e coligações e tudo, tá certo? Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição, Igor. É só ligar, marcar que a gente está à disposição para levar os esclarecimentos à população pernambucana. Um grande abraço, bom dia. Grande abraço, bom dia.
Na Supermanhã da Rádio Jornal, Eliane Cantanhede faz um balanço do cenário político, os bastidores de Brasília, a análise das decisões que afetam a vida do país e a opinião de quem conhece o dia a dia do poder. Eliane Cantanhede, na Supermanhã da Rádio Jornal. Passando a Limpo. Eliane Cantanhede, muito bom dia. Muito bom dia, Igor, colegas, ouvintes. Ô Eliane, a gente tá aqui essa coisa do PT. Você estava ouvindo aí, né, o deputado Carlos Veras? Sim. A gente tá aqui nessa coisa do PT, de como é que vai ficar para a eleição, tá? Aqui tá uma indefinição danada ainda. Agora, tem uma coisa que eu faço aqui, viu, Eliane? Todo dia eu passo todos os principais jornais do Brasil aqui, uma coisa que eu chamo de roteiro do escândalo, porque todo dia tem alguma novidade sobre o Banco Master. E agora foram os sigilos dos depoimentos, no caso Master. Dias Toffoli abre uma nova etapa nas investigações que ainda pode trazer surpresas. Está se sabendo agora o que é que o Vorcaro falou sobre o Ibanez. Estou vendo ali o Vorcaro dizendo que conversou com o Ibanez sim, e o Ibanez tinha dito que não tinha ido lá conversar com ele. Vem coisa por aí, vem mais coisa por aí, Eliane. Vem. E vocês viram uma guinada ali da posição e do comportamento do relator, o Dias Toffoli, porque o Dias Toffoli, enfim, está no centro do furacão e ele liberou, pela pressão do Banco Central, liberou ali os depoimentos. Então a população brasileira, a sociedade, tem acesso agora o que essa gente toda está dizendo. Na minha modesta opinião, quem foi muito bem no depoimento foi o diretor do Banco Central, o diretor de fiscalização, o Aquino, que, enfim, ele foi muito preciso nas suas colocações, foi muito preciso nas suas explicações e ele estava ali na condição de testemunha. E foi exatamente ele que deixou claro, olha, aqueles ativos apresentados pelo Master na negociação com o BRB, que é o Banco Estatal do Distrito Federal, eram ativos podres, sem nenhuma explicação, e que o BRB tinha obrigação de captar que havia ali uma chamada mutreta. Então, o Vorcaro tentou ser engraçadinho, até brincou com um agente da PF que estava no depoimento, dizendo, você está me perseguindo você está atrás de mim desde 2019 e tal, mas não foi nada engraçadinho. Fica evidente que o Vorcaro e o Master não têm desculpas, que o BRB está enrolado e fica claro também, como você disse, Igor, que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, num ano eleitoral, ele abre o ano eleitoral numa situação muito constrangedora, porque ele diz que não falou, que sim, talvez, que jantou sim com o Vorcaro, mas que não falou nada com ele, mas o Vorcaro deixou claro, né? Claro, até porque quem é que pode ingenuamente imaginar que o Banco Estatal do Distrito Federal estivesse fazendo um negócio dessa gravidade, né, que era evidentemente um prejuízo, sem passar pelo governador. Está na cara que o governador não apenas autorizou, como compactuou com aquilo tudo. Então, assim como o Ibanez, outros políticos vão entrando na mira. O próprio UOL hoje, o site UOL, já traz, né, que a expectativa é virem à tona outros comprometimentos de políticos com foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, agora as coisas ficaram mais claras. Quem ouviu os depoimentos pode tirar suas conclusões com toda clareza, né? Era uma mutreta, o banco era bichado e o banco do Banco Central fez muito bem, tanto em impedir a venda
para o BRB quando depois, né, determinar a liquidação. Aliás, um momento tenso ali dos depoimentos foi quando o Dias Toffoli, relator, mandou uma pergunta por escrito. E uma pergunta nada a ver. Uma pergunta, o que ele queria saber, ou que ele tentou usar como pretexto para deixar o Aquino do Banco Central em má situação. O que o banco pretendia depois da liquidação. O Banco Central pretendia depois da liquidação. E aí o advogado do Banco Central imediatamente interveio e disse: peraí, o diretor Aquino está falando de fatos. E a pergunta do relator, do ministro Toffoli, é uma pergunta vaga e uma pergunta subjetiva. Ou seja, o Toffoli, dentro do próprio depoimento, se saiu mal. Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, Fernando Castilho. Eliane, é interessante o depoimento, como a delegada, né, se comporta. Ela diz: esta pergunta não é minha. Ela sempre pontua isso. Mas eu queria saber como é que fica a posição do Toffoli. Ele tenta o quê? Se reposicionar diante da opinião pública ou se reposicionar dentro da sua casa, né, do STF? Oi, Fernando, foi uma boa pergunta, porque ontem foi o dia do Toffoli, né? Ele começou o dia fazendo a primeira manifestação pública desde o imbróglio todo. A gente sabe que o Toffoli não tem resposta para os resorts, para os irmãos que são suspeitos de serem laranjas dele, ou seja, as decisões dele, os 3 recuos do Toffoli. Olha, o Toffoli puxou a relatoria para ele, o Toffoli decretou sigilo, o Toffoli interveio ali nas ações da Polícia Federal, inclusive determinando o tempo de oitiva de investigados e testemunhas, ou seja, e ele teve que voltar uma a uma atrás nas decisões dele. Então, primeiro ele fez essa manifestação em que ele, primeiro, admite a possibilidade de, em algum momento, com as investigações concluídas, devolver o caso para a primeira instância, se não houver gente com foro privilegiado, né? Já há muita gente em Brasília, que inclusive fontes minhas do Supremo, imaginando que possa haver um fatiamento, uma parte da investigação vai para a primeira instância e a outra envolvendo políticos ficando no Supremo Tribunal Federal. Não sei dizer para vocês se isso é bom ou ruim, mas o Toffoli também liberou, né, tirou o sigilo de todos os depoimentos, portanto ele está tentando, sim, você usou a palavra certa, Fernando, está tentando se reposicionar. Ele estava morto no fundo do poço e está tentando emergir novamente, mas na opinião generalizada é tarde demais. O Toffoli tenta recuperar o controle da situação, mas ele já perdeu esse controle, o fio de condução já está rompido e o Supremo Tribunal Federal continua sob ataque exatamente por causa do Toffoli. Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal. Eliane, vamos falar de Kassab? Eu escrevi hoje na minha coluna no Jornal do Comércio que o Kassab ele está um movimento avassalador para ocupar o centro. Ele está ocupando o centro para ser exatamente o centro de gravidade da política brasileira, já de agora para a eleição e também para o futuro. Então ele tá muito preocupado com isso e construindo isso. E o Kassab sabe, é um bom construtor dessas coisas. O que é que a gente pode falar desse movimento agora de levar Ronaldo Caiado para lá? O que é que acontece a partir de agora? Ele divide a direita, ele ajuda Lula ou não? Como é que fica?
Olha, o Gilberto Kassab, ele não favorece o Lula, por quê? Porque o Gilberto Kassab, ele é um jogador de xadrez, né? O Kassab é uma das conversas, eu gosto de conversar com ele porque eu gosto de política, né? E o Kassab é uma das melhores cabeças políticas, porque ele dá nó em pingo d'água. É impressionante como o Kassab, ele é estratégico, né? Ele mexe no tabuleiro ali do xadrez, já pensando no próximo passo, já pensando se aquele passo não der certo, qual é o terceiro passo para tentar corrigir o rumo. E ele agora, ele consegue ter 3 pré-candidatos à presidência da República dentro do PSD, que é o partido que ele criou, e eu chamo de dono do partido, né? O Kassab é dono do PSD, que recupera a posição de maior bancada no Senado Federal. Então ele tem o Ratinho Júnior, do Paraná, ele tem o Ronaldo Caiado, de Goiás, e agora ele tem também um dos grandes trunfos, tem o Eduardo Leite, e são 3 pré-candidatos, 3 que já se lançaram, que já se colocaram, e isso significa o seguinte, que o centro tenta se unir, e isso que você bem disse, Igor, tentando ser o centro dessa balança, o equilíbrio dessa balança, deixa o bolsonarismo de um lado e deixa o lulismo de outro. O Kassab só vai se aliar ao Lula se o Lula conseguir, do lado da balança dele, ser realmente o candidato mais forte, se afirmar como o candidato mais forte. Nesse caso, o centro tenta se grudar ali no Lula e na força do Lula. Mas, neste momento, o movimento do Kassab é tanto contra o Bolsonaro quanto contra o Lula. Até porque o Eduardo Leite, o Ratinho Júnior e sempre eu esqueço o nome do Caiado, eu confundo Caiado com Kassab. Mas o Caiado, todos 3 são à direita, né? O Eduardo Leite um pouco mais ao centro-direita, mas os 3 são anti-Lula. Então, o que ele está fazendo, o Kassab? Ele está fortalecendo esse centro, essa centro-direita, para oferecer ao eleitor uma saída ao centro. Se isso vai dar certo ou não, depende de muita coisa que ainda vai acontecer até dezembro. Mas o jogo está sendo jogado e o Kassab está no centro, não porque é do centro, mas ele está na posição de dar o equilíbrio às eleições de 2026. O centro com um candidato próprio. Qual será? É curioso porque os 3 pré-candidatos dizem que não precisa ter nenhum tipo de eleição interna. A voz e a decisão estão com Gilberto Kassab. Do outro lado, o foco do bolsonarismo, a impressão que a gente tem é que parece ser fortalecer o próprio Bolsonaro, mesmo ele estando preso ali, mas é manter o Bolsonaro realmente no centro da história, assim, no centro da campanha, e fazer com que ele não seja esquecido durante a campanha. É isso? É isso. Exatamente. A jogada ali do bolsonarismo é para favorecer o próprio Bolsonaro. Vocês viram que o próprio Ratinho Júnior já admite a possibilidade de o presidente eleito dar indulto para o Bolsonaro, ou seja, acabar com os processos contra o Bolsonaro. Há também toda uma movimentação para a prisão domiciliar do Bolsonaro, inclusive agora com apoio de ministros do Supremo. Ou seja, ele foi condenado, ele foi preso, todo mundo sabe que ele liderou o golpe, então está na hora de deixá-lo na domiciliar. O Bolsonaro, sim, está trabalhando pró-Bolsonaro, mas isso não significa
que o Flávio Bolsonaro esteja parado. Flávio Bolsonaro já viajou para a Europa, aliás, já viajou para Israel, ele tem tido alguns, vamos dizer, alguns sustos, né? Porque ele foi mal recebido nos Estados Unidos, ele foi mal recebido na Europa, enfim, ele está se mexendo, mas ele não está conquistando as fotos e o prestígio que ele gostaria. Mas o fato é que o Flávio Bolsonaro está em campanha e ele carrega um sobrenome que tem a vantagem de ter recall, de ter uma base eleitoral forte, mas que tem o contraponto, que é uma rejeição igualmente muito forte. Então a gente fica com a sensação de que o Flávio Bolsonaro, na verdade, ele está em campanha não exatamente para ganhar, que ele está em campanha para favorecer, para aumentar a força do pai dele nas suas questões jurídicas, ou seja, para se livrar da cadeia. Écio Costa está aqui, participando conosco da bancada, tem uma pergunta para você, Eliane. Bom dia, Eliane. Eu trato mais de economia, né, do que de política, mas a gente sabe que tem uma relação muito forte de um com o outro e a gente fica aí aguardando esse cenário, né, de quem vai ser a principal liderança da direita para disputar com a esquerda. Flávio é o nome atual, mas Tarcísio se ventila muito nesse nome já há bastante tempo também. Como é que ele fica nesse tabuleiro aí? Ainda há tempo para Tarcísio assumir essa candidatura? E se essa decisão precisa ser tomada até quando? Como é que esse jogo deve ser jogado? Pois essa pergunta é super boa, bem-vindo. Uma pergunta de quem veio da economia, mas que está atento à política, não é? Quando você tem Flávio Bolsonaro de um lado e o trio do Kassab do outro, a pergunta óbvia é: vem cá, e onde fica o Tarcísio Gomes de Freitas? Há um consenso no ambiente político, no ambiente jornalístico de Brasília, inclusive, de que o candidato mais forte da direita, aí juntando centro-direita, direita e a extrema-direita bolsonarista, é o Tarcísio Gomes de Freitas. Mas o Tarcísio veio ontem a Brasília, se encontrou com Jair Bolsonaro e declarou que ele é do time do Bolsonaro e que ele está com Flávio Bolsonaro. Tanto que o Kassab já chiou. O Kassab já disse: olha, lealdade ao Bolsonaro, tudo bem, mas subserviência, submissão, não. Então, está ficando mais claro de que a direita tem o candidato mais forte, mas está desprezando esse candidato mais forte, que é o Tarcísio, em favor dos interesses do Bolsonaro e da família do Bolsonaro, e rachando a direita com nomes. Se você tem 3 nomes como o Kassab, na verdade você não tem nenhum. Na verdade, o candidato do Kassab ou seria o Tarcísio Gomes de Freitas. Eu só queria adicionar uma pitada aí, já que a gente entrevistou o governador Romeu Zema aqui na semana passada. Sim. Aliás, na segunda-feira, o Romeu Zema, vocês veem o movimento isolado, né, o movimento solitário do Zema, porque se você tem os 3 candidatos do Kassab de um lado, você tem o Tarcísio recuando para ser candidato à reeleição em São Paulo, e você tem o bolsonarismo em torno do Flávio e de uma solução para a situação do próprio Jair Bolsonaro, onde é que entra o Zema? O Zema está fazendo um jogo solo, e isso em política costuma dar mal, dar errado, a não ser que você tenha uma figura muito extemporânea, como Jânio Quadros, por exemplo, como aquele candidato à prefeitura de São Paulo, totalmente fora do ambiente político. Mas o Zema não tem esse perfil. Então o Zema vai também deixando, se ele for candidato, um candidato solo,
ele tem um voo de galinha, um voo que não vai muito longe, não. Apesar de que funcionou para Zema com Minas Gerais, né? Minas Gerais ele era o outsider. Mas aí você tem um espaço que você precisa, no caso, quando é nacional, e você precisa de lastro, porque senão você não. Ele foi beneficiado por Bolsonaro. Não. E ele foi beneficiado por Bolsonaro, né? Mas também. E lá em Minas você tem uma diferença. Em Minas você não tinha mais, o PT morreu, né? Com Fernando Pimentel, e o PSDB morreu com o Aécio Neves. Portanto, as duas grandes forças políticas de Minas, elas ruíram. Em política não há vácuo, e o Zema entrou nesse vácuo. Mas neste momento, na eleição nacional, você não tem um vácuo. Você tem posições cristalizadas dos dois lados e o centro tentando uma posição, tentando se encaixar no jogo. O Zema, nesse momento, parece que nem pai, nem mãe e partido. Eliane Cantanhede, obrigado, Eliane. Até segunda-feira. Beijão. Até segunda-feira. Beijão. Vamos para o intervalo, a gente já volta. De volta com o Passando a Limpo, e quem já está conectado conosco agora é o Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara dos Deputados, foi ministro nas pastas de coordenação política, relações institucionais, esporte, ciência e tecnologia e inovação e da defesa. O ministro, o senhor já passou por um bocado de pasta, né? O senhor conhece bem aquela máquina, como é que ela funciona, né? Bom dia. Isso. E como é que ela também emperra, porque nem sempre ela funciona, passa a maior parte do tempo travada, e essa é uma das tragédias do nosso país. O país não é um país que você possa dizer que é pobre, o Brasil é um país travado, e isso é o que tem que ser enfrentado como urgência no Brasil. Bom dia, Igor, bom dia aos nossos ouvintes, internautas da Rádio Jornal. Muito obrigado pelo convite. Ô ministro, o senhor está lançando uma pré-candidatura, sua pré-candidatura, no dia 31 de janeiro, pelo Partido Democracia Cristã, à presidência da República. Eu disse a lista aqui de pastas que o senhor já ocupou como ministro. O senhor é ex-presidente da Câmara dos Deputados, conhece também o Legislativo muito bem, conhece essas engrenagens todas. Eu queria que o senhor me dissesse, se o senhor for eleito na eleição desse ano de 2026, qual seria a sua prioridade? Qual é a primeira coisa que o senhor acha que precisa ser feita pelo presidente que assumir o mandato em 1º de janeiro de 2027? Remover todos os obstáculos, todos os bloqueios institucionais ao desenvolvimento do Brasil. E isso exige uma emenda à Constituição que reequilibre a relação entre os poderes. Hoje você tem um superpoder, que é o Supremo Tribunal Federal, que pode paralisar uma ferrovia de elevado interesse nacional como a Ferrogrão por uma decisão monocrática de um juiz, de um ministro do Supremo, que provavelmente nem sabe onde fica a Ferrogrão, nem conhece o seu traçado, mas que resolve, com uma decisão monocrática, travar a construção dessa ferrovia. Um Supremo que pode vetar a escolha de ministros, de delegados, que pode revogar decisões de matéria tributária tomadas pelo Congresso, como aconteceu recentemente, que pode dar prazos para o Executivo adotar atribuições que são exclusivamente do Executivo. Então você tem um desequilíbrio, o país fica ingovernável, você não tem segurança jurídica, você não tem sequer segurança institucional, porque a Constituição não é a Constituição é o que cada ministro pensa da Constituição, o que ele interpreta é a Constituição. Então ou você enfrenta isso ou o país é ingovernável. O presidente Lula vai agora escolher o 11º ministro do Supremo se conseguir emplacar o doutor Messias. 11 ministros escolhidos pelo presidente Lula. 5 foram escolhidos pela presidente Dilma. 16 ministros escolhidos pelo mesmo grupo político. Claro, alguns se aposentaram, mas os outros estão lá.
Então, se houver um presidente da República que tem uma orientação distinta desse consórcio entre o Executivo e o Judiciário, e digo principalmente o Supremo, qualquer decisão que contrarie esse consórcio de força vai ser revogada. Ou seja, o país torna-se ingovernável. Então, a primeira medida é uma emenda à Constituição que restabeleça o equilíbrio entre os poderes. Ou o presidente da República avisar o Supremo que não vai cumprir decisão que seja inconstitucional. Ou seja, a Constituição está acima do Supremo. O Supremo não pode dizer que o presidente da República, porque aconteceu isso com a presidente Dilma, uma decisão do Supremo que não podia nomear o presidente Lula. Ela obedeceu. Uma decisão do Supremo que o presidente Temer não podia nomear uma ministra, que era deputada. Ele obedeceu. Uma decisão do Supremo que o presidente Bolsonaro não poderia nomear um delegado. Mas são todas atribuições do presidente da República. A presidente Dilma, o presidente Temer e o presidente Bolsonaro teriam que devolver o ofício e dizer que estavam impossibilitados de cumprir porque a Constituição não permitia cumprir, porque essa atribuição é do presidente da República. Tinha que fazer como o presidente Renan Calheiros fez. Quando o Supremo decidiu destituir da presidência do Senado, ele simplesmente desconheceu, deliberou, publicou no Diário Oficial e, na prática, revogou a decisão do Supremo. Porque você não pode aceitar uma situação dessa. Você não pode aceitar que o Ministério Público... Ministro, quer dizer que se o senhor fosse presidente não teria aceitado, não teria acatado nenhuma dessas decisões? E não, porque são inconstitucionais. A Constituição atribui ao presidente da República a escolha dos seus ministros, e não a ministro do Supremo. Delegado de Polícia Federal, delegado-geral, é do presidente da República. Você pode obedecer a uma decisão que é inconstitucional. Agora, naturalmente que as pessoas têm receio do Supremo, o Supremo precisa ser respeitado na pessoa física dos ministros e na pessoa jurídica da instituição. Precisa ser respeitado. Agora, as atribuições do presidente da República também precisam ser respeitadas. Você não pode ter uma instituição como o Ministério Público que manda gravar o presidente da República na sua casa. Ele precisava ser preso na mesma hora. O chefe do Ministério Público mandou gravar o presidente Michel Temer em casa. Claro que isso é uma ofensa à segurança nacional. Você não pode gravar o presidente da República. O ex-juiz Sérgio Moro gravou a presidente Dilma e divulgou a gravação. Deveria ter sido preso também. Ou o país estabelece que há uma relação de respeito às atribuições de cada poder, ou isso que não vai funcionar nunca. Você não vai ter segurança jurídica. Você não sabe se o investimento privado ou público, que precisa de um licenciamento ambiental, se esse licenciamento vai acontecer em 5 anos ou em 50 anos. Qual é o investidor que vai empatar o seu dinheiro numa atividade que precise de licenciamento, que pode ser bloqueado por uma decisão do IBAMA, do órgão ambiental do Estado, do Ministério Público, da FUNAI? Não, isso não tem sentido. O país precisa remover esses obstáculos. O problema do Brasil não é capital, não é investidor. O país desperta o interesse de todo mundo. O problema do Brasil é institucional. Ou você remove esses obstáculos e o país retoma o investimento privado, o investimento público, o crescimento da economia, ou o país não vai sair dessa situação em que se encontra. Crise fiscal atrás de crise fiscal. Agora, mês de novembro, teve que contingenciar novamente recursos. Corta o recurso do Ministério das Minas e Energia, do Ministério do Transporte, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Não tem dinheiro para as universidades, não tem dinheiro para as Forças Armadas, não tem dinheiro para as agências que estão sofrendo um apagão funcional. Por quê? Porque o país não tem receita. O país vive daquilo que os economistas chamam de voo de galinha. Ou seja, o voo curto e o voo baixo. Cresce 1-2%, 1-2%. Se o país crescer, Igor, 4% ao ano, em 4 anos, a curva dos juros embica para baixo e a curva da relação dívida-PIB embica para baixo. O Brasil resolve os seus problemas com crescimento. Isso não resolve o problema do crescimento se remover os bloqueios institucionais.
O Passando a ao Limpo, desenvolvimento do país. o Passando a Limpo está conversando com o pré-candidato à presidência da República, Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, falando aqui com a gente, com a nossa bancada. Écio Costa tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, Aldo Rebelo. Eu sou professor de Economia da UFPE, mas também no LIDE Pernambuco, presidi um comitê de competitividade e desburocratização. E aí, pegando um gancho na sua fala, e olhando para frente, né, para o horizonte aí de 2027, a gente vê nas pesquisas atuais, né, que há um embate entre esquerda e direita com dois candidatos principais aí, com chances reais de assumirem um cargo de presidência. Então, diante da sua fala, a gente sabe que a burocracia realmente trava, né, os investimentos, faz com que você tenha crescimentos muito baixos, que no momento atual terminam sendo muito impulsionados pelo gasto fiscal, como você bem mencionou, com déficit em cima de déficit, no famoso voo de galinha, também mencionado por você. Mas aí, olhando para 2027, quais dos dois candidatos que estão aí à frente, né, que estão à liderança atualmente, teriam mais esse olhar, esse viés de melhorar a competitividade, reduzir a burocracia, para que a gente possa ter um crescimento mais forte e também mais de longo prazo? Bom dia, Écio. Bom dia, professor. O presidente Lula só tem duas agendas na economia. Uma é aumentar a despesa, visando a eleição. A outra é aumentar impostos para pagar as despesas, porque receitas de crescimento da economia ele não tem, porque ele entronizou no governo dele exatamente a essência da paralisia. O Ministério do Meio Ambiente, com Dona Marina, que não deixa se fazer nenhum investimento na fronteira mineral do país, que é a Amazônia, na fronteira energética do país, que aí é o Brasil inteiro. Isso tudo está travado. O Ministério tem lá uma autarquia, que é o IBAMA, que proíbe até poço experimental de petróleo lá no litoral do Amapá, enquanto que o Suriname, a Guiana, a Noruega, a Inglaterra exploram petróleo no mar, que não constitui ameaça. No Brasil, lá no Amapá, isso está proibido, no estado que tem 73% da população vivendo de transferência de renda, vivendo de Bolsa Família. Então, a agenda do presidente Lula é essa, é a da paralisia, aumentar despesa, aumentar impostos e crescimento zero, voo de galinha, tá certo? E a galinha está muito bem agasalhada no governo dele. O outro candidato, que é o filho do presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, ele é que tem que explicar qual é o programa econômico dele, como é que ele vai fazer o país crescer. Ele pode ter alguma ideia, mas ainda não divulgou. Então, enquanto isso, eu vou tratando do que eu penso, de como as coisas devem funcionar, de como o Brasil deve ser destravado. Eu acho que essa solução que eu apresento, ela é viável, ela é possível, porque senão nós vamos continuar com uma economia primarizada, ou seja, nós temos que aproveitar o excedente da fronteira agropecuária e agroindustrial, da fronteira mineral e da fronteira energética, para usar o excedente na reindustrialização do país, que o Brasil foi desindustrializado. Eu fui ministro da Ciência e Tecnologia, mandei fazer um levantamento sobre o impacto da inovação no mundo do trabalho e no mundo da produção. É uma tragédia. O Brasil criou 95% dos empregos nos períodos do governo do presidente Lula e do primeiro governo da presidente Dilma, 95% dos empregos na área de serviços. E todos os empregos que nós perdemos exatamente foram empregos industriais, empregos qualificados, empregos de alta tecnologia. Isso é uma tragédia, porque é um emprego de classe média. Quando tinha aquelas manifestações em 2013, eu sabia qual era a causa. Aquilo ali era um desespero da classe média que estava perdendo o seu emprego, perdendo o seu trabalho, perdendo a sua renda. Então o país tem que se reindustrializar e para isso vai precisar de buscar o excedente. Aqui em São Paulo, no começo do século passado, nós tivemos o café. O excedente do café industrializou São Paulo e Brasil. Esse excedente
das commodities, dos minérios, dos grãos, da agroindústria, da energia, esse excedente pode reindustrializar o Brasil. É essa a alternativa que nós temos. Então, voltando ao começo da nossa conversa, o problema do Brasil não é econômico, é institucional. A gente está conversando com Aldo Rebelo, pré-candidato à presidência da República. Fernando Castilho. Ministro, eu queria pegar o modo que o senhor levanta sobre a atuação do STF, né? O ano passado, ao analisar 85 mil processos, o STF emitiu 116 mil decisões. E aí, quando a gente observa, 80% foram de ministros, decisões monocráticas. Nessa conta está a decisão do ministro Toffoli, né, sobre o caso Master. A minha pergunta é, qual é a sua opinião sobre o comportamento do ministro Dias Toffoli neste processo? Ele deveria se afastar desse cargo? Ou melhor, não deveria nem ter entrado? Como é que o senhor acha? O Supremo Tribunal Federal são 11 constituições ambulantes. Onde estiver um ministro do Supremo, se estiver na Europa, em São Paulo, em Recife, tem uma Constituição, porque a Constituição é o que ele decide. Essa é que é a verdade. Eu, quando estudei para o vestibular, no governo do presidente Geisel, nós tínhamos que conhecer o nome de todos os ministros do governo. Nome completo, eu sabia de todos os titulares. Você não ouvia falar no nome de um ministro do Supremo. Ministro do Supremo não era notícia. Ministro do Supremo não era protagonista. Eu fiz a campanha da anistia, fiz a campanha da Constituinte, fiz a campanha contra a censura, fiz a campanha pelas liberdades democráticas. Aquelas campanhas da época do regime militar que os estudantes faziam, a UNE. Não se ouvia falar do ministro do Supremo. O Supremo não era protagonista de nada. O Supremo tinha uma função discreta, institucional. O protagonismo era da política. Quando se discutiu a anistia, um projeto do governo, do presidente Figueiredo, e a posição das forças sociais que organizaram o Comitê pela Anistia, Comitê pela Liberdade dos Presos Políticos. Esse era o debate, até que se chegou num acordo e se votou lá um projeto de anistia. Hoje, tudo isso é discutido no Supremo. Todo o problema do país termina tendo como eixo de decisão, de investigação, o Supremo. O Supremo decide a eleição. Prende um candidato, prendeu o presidente Lula. Negou habeas corpus ao presidente Lula em 2018. Depois solta o presidente Lula. Depois habilita o presidente Lula para concorrer à eleição. Isso tudo decisão do Supremo. Depois o Supremo inviabiliza a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Atribui a ação de meia dúzia de desesperados que ocuparam e depredaram prédios públicos, onde não havia ninguém, nenhuma autoridade, atribui a isso uma conspiração golpista, como se ninguém soubesse o que é uma conspiração golpista, como se aqueles desesperados que deviam ser presos e punidos como depredadores fossem capazes de articular um golpe de Estado no país. Mas isso tudo tinha objetivo político, ou seja, toda ação do Supremo tem algum objetivo político. Então, em torno desse caso Master, existe, na verdade, uma grande disputa de corporações financeiras, de grupos econômicos situados aqui em São Paulo, na Faria Lima, como se diz, e o Supremo se torna protagonista dessas decisões. Ou seja, mas isso não é uma coisa da agora, isso foi criado lá atrás, ou seja, a degradação da política, o envolvimento da política e dos políticos em corrupção, tirou a autoridade da política e transferiu para essas corporações. Então a política também tem a sua responsabilidade, porque perdeu a autoridade por envolvimento em bandaireiras, em coisas erradas. E esses ministros do Supremo chegaram à conclusão que, se no tempo antigo, na antiguidade grega e persa, as decisões sobre o destino humano eram atributo dos deuses, dos oráculos, das pitonisas de Delfos ou de Dodona, era lá que os reis iam buscar as decisões sobre o futuro. Quando a política foi inventada, os deuses da antiguidade perderam a função de decidir o destino humano.
Agora, os deuses da modernidade, que são as corporações do judiciário, resolveram, na falência da política, dizer: não, nós somos os novos deuses, nós vamos decidir o destino humano. Sem voto, sem eleição, sem escolha, mas somos corporações meritocráticas, não estamos contaminadas pelos vícios da política, pelo voto comprado, pela corrupção. Então nós vamos decidir. Só que eles, além da legitimidade, não têm os instrumentos para decidir. Porque o político, você muda a cada 4 anos, você elege, deixa de eleger. Um ministro vitalício, como é que você muda? Quando ele é ou um juiz vitalício, ou um promotor que não tem hierarquia na sua atividade. A hierarquia no Ministério Público é hierarquia administrativa, não há hierarquia funcional. Cada promotor é um Ministério Público à parte. Então isso gera insegurança jurídica e uma coisa pior, que é a insegurança institucional. A insegurança jurídica é a insegurança do ente privado em relação ao Estado. A insegurança institucional é a insegurança entre os poderes. O poder não tem segurança do que é a sua atribuição, porque o Supremo pode legislar, o Supremo pode decidir pelo Executivo, e isso, naturalmente, afronta, assusta qualquer investidor privado nas áreas chaves do país. Ô ministro, o senhor viu essa movimentação agora do Gilberto Kassab com o Ronaldo Caiado, com o Ratinho Júnior? Um deles deve ser seu adversário na eleição de 2026, e eu queria que o senhor dissesse para a gente como é que o senhor está vendo essa movimentação do PSD. E já se falou no Democracia Cristã ali se agregar ao PSD de alguma forma. Tem alguma possibilidade disso acontecer? Nessa mesa do jogo político, meu caro Igor, provavelmente o ex-deputado e ex-prefeito Gilberto Kassab seja o jogador que melhor conhece as regras do jogo e está escolhendo as cartas decisivas para essa mesa, para essa rodada, que é a sucessão presidencial. Então, ele já dispõe de um nome muito importante lá no Sul, que é o governador do Rio Grande do Sul, ganhou uma eleição, é uma liderança importante no estado dele. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, é um governador muito bem avaliado, acumula muito sucesso e muita aprovação no Paraná, portanto é um nome também que tem legitimidade. O governador de Goiás, além da experiência de ter uma gestão com elevado nível de aprovação, também foi legislador, foi deputado, foi senador, e um deputado brilhante, um deputado respeitado no Congresso, foi meu colega no Congresso, ajudou na elaboração do Código Florestal, do qual eu fui relator. E, portanto, além disso, ainda conta que um possível nome dele também seria o governador de São Paulo, embora não filiado ao PSD, mas cujo nome ele disse que apoiaria se fosse candidato. Então, o ex-prefeito Gilberto Kassab está bem situado, com muitos nomes. Agora, isso tem um outro lado que pode permitir a leitura. Como tem vários nomes, a última palavra vai ser a dele, que pode ser qualquer um desses nomes, ou pode ser também nenhum desses nomes. Ele já disse que não ia usar nenhuma candidatura do partido para atacar o governo, ou criticar o governo, ou coisa parecida. Então eu acho que ele procura se situar nesse jogo com habilidade, e é uma sucessão confusa, porque enquanto o governo tem um candidato, uma liderança incontestável, que é o presidente Lula, a oposição está fragmentada, dividida, concorrida na tentativa de herdar o espólio eleitoral do ex-presidente Bolsonaro. Então, é uma situação muito confusa e o presidente Kassab procura se situar de maneira vantajosa no meio dessa confusão. Muito bem. Ministro, deixa eu agradecer aqui sua participação. A gente conversou aqui com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, ministro nas pastas de Coordenação Política, Relações Institucionais, do Esporte, da Ciência e Tecnologia e também da Defesa, Aldo Rebelo. Muito obrigado, ele que também é pré-candidato pelo Democracia Cristã à presidência da República. Muito obrigado e volte sempre aqui ao Passando a Limpo, ministro.
Um abraço, Igor, um abraço, professor Écio, um abraço ao Fernando, um abraço aos queridos ouvintes e internautas da grande Rádio Jornal do Comércio, dessa gloriosa cidade de Recife, de Olinda e do estado de Pernambuco. Até breve. Obrigado, até breve. Vamos para o Passando a Dica agora? No Passando a Limpo da Rádio Jornal, Passando a Dica. Vamos então para o Passando a Dica agora, porque hoje é sexta-feira, a gente já está chegando no finalzinho do programa, então é a hora da gente trazer dicas para o fim de semana, dicas de leitura, de séries, de filmes também. Vou começar por Fernando Castilho. Olha, embora o carnaval só comece daqui a 2 semanas, a minha dica é ir para o bairro do Recife. É que já vai ter movimentação nesse final de semana, já vai ter lá várias. Nesse sábado mesmo tem um trabalho, né, do frevo e de afro-referência. Mas eu digo o seguinte, o bairro do Recife, a partir já está respirando o carnaval. Já está respirando o carnaval. Então é aquela história, é só chegar e ver o que é que tem, que vai ter alguma coisa para você fazer. A minha dica é ir no sábado e no domingo também, porque você não vai perder a viagem. Muito bem. Eu estou recebendo aqui já, a Kelly Santana mandou aqui a troça jiboia da Beira Rio. O Paulo Roberto já estava falando aqui, a gente mora por ali, eu moro ali naquela área ali da Beira Rio, por ali, e Paulo Roberto também, a gente é quase vizinho. E aí Paulo Roberto já está dizendo, só vai ter a jiboia, né? Vai ter a jiboia da Beira Rio, e ali é só animal, viu? Porque tem a jiboia da Beira Rio, tem a capivara da Beira Rio e tem o jacaré da Beira Rio também, porque são todos animais que a gente vê por ali. Já vi esse ano. A capivara. Esse ano já vi. A capivara tem também. Tem a capivara. Tem muita, tem famílias de capivara. Sim, mas o bloco também. O bloco vai ter também. Vai ter o bloco da capivara. Aí tem o bloco da capivara, tem o da jiboia e tem o do jacaré. O jacaré que é o mais antigo, mais tradicional ali também. Muito bem. E aí tem o boneco de Ciro Bezerra também, está estreando no carnaval. Ciro Bezerra vai ter um boneco lá em Olinda também, que ele está lembrando aqui. Os ouvintes nos mandaram dicas também. No Esquenta para o Carnaval, Jorge Alves indica o disco Ao Vivo 10 anos de Ivete Sangalo. Eva, Flor do Reggae, Poeira, são algumas das músicas disponíveis. Está dizendo aqui o Jorge Alves. Valeu, Jorge. João Queiroz está recomendando o livro A Trégua, de Mário Benedetti. Escrito em formato de diário, o livro conta a história de Martim Santomé, um homem maduro, de muita bondade, meio apagado, mas inteligente. Prestes a completar 50 anos, o destino dele muda quando conhece Laura Avellaneda, uma jovem discreta e tímida, contratada para ser sua subalterna. João Queiroz, então, indicando o livro A Trégua, de Mário Benedetti. Écio Costa trouxe uma dica também. Sim. Professor, diga aí. Então, a minha dica não é de carnaval, vou na linha dos livros. Dos livros, vamos lá. É um livro que eu gosto bastante de recomendar, porque ajuda muito a forma com que a gente se depara com as realidades do mundo. O título é Rápido e Devagar, né? 2 formas de pensar. É de um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, e que ele faz o seguinte, ele explora os 2 sistemas, né, que moldam o nosso julgamento quando a gente encara algo na nossa frente. Né? Você tem uma forma rápida de agir e tem uma forma mais devagar de agir. Né? A forma rápida ela é intuitiva, emocional, é automática e exige pouco esforço. É o que faz a gente reagir de forma instantânea. Né? Num jogo de futebol, num jogo de tênis, que a gente estava até comentando aqui antes, você termina usando muito essa forma de pensar. E a forma devagar, você usa lógica, você analisa, né? Você faz deliberações sobre aquilo, requer foco e também consome mais energia mental. Então, o importante está nesse equilíbrio de você não agir intuitivamente sempre. Em algumas situações é importante você agir de forma mais devagar para poder usar a sua lógica, né? Vai exigir mais esforço, mas provavelmente o resultado vai ser melhor.
Então, isso é uma dica importante que o livro procura trazer. Não é um livro de técnico de economia, mas é escrito por um economista que mostra as consequências das ações que a gente toma. É muito bom mesmo o livro. Eu tenho ele, já li e é maravilhoso. É muito bom. Eu volto a ele de vez em quando, eu dou uma como exercício mental. Alguns trechos que eu gosto. E aí eu lembrei de outro livro aqui, mas que eu vou trazer como dica também daqui a pouquinho. Natália Ribeiro deixou aqui a dica pra gente. Scandal. É uma série, tá? Escândalo. Que é uma série que ela disse que está no Disney Plus, está no streaming. Scandal, uma série sobre política, sobre relações públicas, bem interessante, muito boa a série. Já assisti todinha também, muito boa a dica da Natália Ribeiro. Tiago Raposo. Vamos nessa. Sua dica, Tiago Raposo. Bom dia. Bom dia a todos. Eu estava aqui juntando na cabeça cinema nacional, que está em alta, e toda essa questão dos Estados Unidos com os imigrantes. Aí lembrei de um filme brasileiro chamado Dois Perdidos numa Noite Suja, que fala sobre 2 brasileiros imigrantes ilegais perseguidos em Nova York. Eu achei esse filme no cinema. Eu também, no Festival de Cinema, antigo, que atualmente chama CinePE. Estávamos na mesma sala. Pois bem, maravilha, né? Grande Alfredo Bertino, um abraço para ele. E esse filme, ele retrata, né, ali a angústia e até mesmo o sofrimento, claro, né, dos imigrantes ilegais perseguidos, com poucas condições, principalmente numa cidade como Nova York, né? Porque quando a gente fala Orlando, Miami, é uma coisa muito mais amena. Você tem ali grupos latinos e até mesmo uma perseguição menor contra eles. Agora, você chega em Nova York, aquela cosmopolita, né? E uma cidade entupida de gente, você não consegue nem andar direito. Um estacionamento custa $50 a hora. Então, é a correria desses 2 brasileiros lá em Nova York, fugindo inclusive da imigração. Interessante. O filme é muito bom, realmente. O livro que eu lembrei foi O Andar do Bêbado. Sim. O Andar do Bêbado. Do Leonard Mlodinov. Eu nunca sei. Da aleatoriedade. Aleatoriedade. Como o acaso determina nossas vidas. É outro livro que eu recomendo bastante. Esse livro é muito bom também. Gosto muito. Best-seller internacional. O Andar do Bêbado. Vale a pena também dar uma lida. Quero agradecer todo mundo aqui, agradecer a todos. Só uma informação aqui. O boneco do Ciro Bezerra vai estrear na Jiboia, tá? Lá na Troça Jiboia da Beira Rio, amanhã. Na Praça essa de Queiroz, na Madalena, às 10 horas da manhã, vai ser a estreia do boneco do Ciro Bezerra. Tá bom, tá certo. Écio Costa, deixa eu agradecer aqui sua participação, muito obrigado, foi ótimo, foi muito bom. Sim. Aqui sua participação na bancada, volte sempre aqui a nossa bancada. Convidando novamente, a gente participa. E a ideia, realmente, como a gente começou o programa, foi dizer, trazer um pouco mais da visão de economia, né? A política, eu dou pequenos pitacos, mas a ideia é ver o impacto disso na economia também. Muito obrigado bom. pelo convite. Fernando Castilho, obrigado. Tiago Raposo está aqui, vai assumir agora com Tudo a Notícia. Produção do Passando a Limpa de Max Augusto, trabalhos técnicos de Avanildo Cerqueira e Evandro Chaves. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.